Viagem na CBN, com Edson Rui. Ei, Edson, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN. Edson, tem um pedido de um ouvinte nosso hoje que quer saber se vale a pena ir para Havana. Vale sim. Eu já vou dizer assim de cara, vale a pena ir para Havana e vale a pena ficar uma semana. Olha! Tem muita coisa que ver, Fernanda. Mas uma semana em Havana ou dá para passear mais? Não, é isso que eu vou agora ampliar. Show! Tem que passear mais. Havana, a capital. Ali eu recomendo ficar uns 2 dias para você sentir o que foi Cuba, principalmente um tour fazendo aquela caminhada pelas praças coloniais. Você tem um tour, Fernanda, muito legal. Cuba é um país comunista e tem um embargo por parte dos Estados Unidos. Então, por exemplo, os automóveis são da década de 50, década de 40. Então você consegue fazer um passeio com um automóvel de 1950, olha que legal. E você mergulha no tempo, é como se fosse feito um mergulho no tempo. É o que eles chamam de um tour de clássicos de carros e rumba. Então, aqueles carros conversíveis, muito interessante. Aí você visita também uma fábrica, vê a arte de fabricar os famosos charutos cubanos, tem o Museu da Revolução, enfim, 2 noites e 1 dia e meio é mais do que suficiente. E a partir daí combinar, Fernanda, com mais 5 noites e aí dividindo entre Varadeiro e os Caios. Os Caios são aquela porção do mar caribenho e aí tem vários, Caio Levantado, Caio Coco, vários, em que você vai ficar naquela água translúcida, mesmo também em Varadeiro, do mar do Caribe. E aí tem a opção de Varadeiro, Caio Levisa, Caio Coco, Caio Levantado, Cienfuegos, enfim, tem muito o que oferecer. É uma combinação perfeita, você ficando cuidando da parte histórica, visitando, entendendo o que é Cuba, a dificuldade que eles têm por causa do embargo, tudo que é imposto à população, mas você viaja no tempo e depois vai curtir as praias. Todos os hotéis em Cuba tem absolutamente tudo, não falta nada, são hotéis de cadeias internacionais, então normalmente muitos hotéis all inclusive, com tudo incluído, é muito bacana e o custo bem interessante. E a gente tem possibilidade de chegar lá com 2 empresas, uma é a Copa, com conexão no Panamá, e também a Latam, que aumentou muito a frequência dos voos, via Lima, o voo, aumentou muito a frequência e a gente saindo faz Vitória-São Paulo, São Paulo-Lima, conexão para Havana. Então é um programa bem interessante, o custo é bem razoável e você tem opção desde hotéis de 5 estrelas, como o Kempinski em Havana, o Iberostar, a hotéis de 4 estrelas. E aí, por exemplo, em Varadeiro, se você não quiser investir muito num 5 estrelas, tipo num Grand Aston ou no Meliá, você tem os 4 estrelas, que é o Meliá Varadeiro, super interessante, um resort que fica à beira-mar, com várias opções gastronômicas e as atividades recreativas. Então é um destino muito bacana, bem interessante. Atenção, porque Cuba pede visto para brasileiro, mas também foi simplificado, o visto ele é feito online, então é bem simplificado a transação, né? Você tem que entrar em contato com a embaixada? É um site, tá, Fernanda? E as empresas de turismo ou quem compra na internet vai fazer, quando você fizer a sua reserva, o provedor já vai habilitar o visto. Então é muito prático, não é problemático. Antigamente você tinha que comprar uma tarjeta, essa tarjeta tinha que ser física, hoje está tudo online e o que precisa é sempre uma antecedência de no mínimo de 8 dias, uma semana. E aí você consegue fazer a sua viagem tranquilamente e vai poder mergulhar. Eu falo sempre, ir a Cuba é ver, sentir o que foi um regime comunista e era até hoje, e tudo a influência que a gente tem de uma reação por parte aí, nós estamos falando dos Estados Unidos, de um bloqueio comercial, e aí eles não conseguem ter essa reposição de automóveis, enfim, transações bancárias de Cuba são mais complicadas, tem que ser via Europa,
tem umas certas dificuldades, mas de um modo geral os cartões de crédito são aceitos, enfim, para o turista está bem razoável. E vale a pena viver essa experiência do diferente, entrar no tempo, literalmente. O ouvinte até falou que as passagens estão em promoção, e por isso que ele se atentou, né, para essa possibilidade de incluir esse como destino. Exatamente, uma passagem aérea na tarifa mais econômica saindo de São Paulo está com a Latam, em torno de R$ 2.334, ida e volta. Uhum. Agora, você tocou um pouco, né, no próprio, a relação que existe dos Estados Unidos com Cuba, né, ainda na época do Fidel e depois para os dias de hoje. E como as pessoas tentavam muito sair de Cuba, né, com destino principalmente à região da Flórida, em busca, né, de outras oportunidades e tudo mais, criou-se muito uma história de que Cuba a situação era muito precária, né, de que só mesmo quem tinha condições de frequentar um hotel 5 estrelas, que conseguia fazer um turismo de qualidade. Não, Fernando, olha, para o turista, mesmo ele ficando num 4 estrelas, ou mesmo num 5, ele vai ter todos os serviços. Realmente, perrengue passa é o cubano. Não tem como a gente dizer que não, porque o cubano passa. Porque ele tem limitação de energia, tem limitação de alimento e uma série de coisas. Isso tudo foi fruto do quê? Primeiro, Cuba foi sempre, depois da Revolução, eles tiveram aí uma relação muito próxima com a União Soviética. Uhum. Quando a União Soviética ruiu, caiu, a partir da década aí de 2000, mais ou menos, aí a gente teve Cuba sofrendo, sem combustível, sem uma série de serviços. Mas o turista nunca sofreu com isso, muito pelo contrário. Agora, quem sofre é a população, obviamente. Entendido. Então, vale a pena. Desce em Havana e faz todos os outros percursos. Isso. Faz Havana. O aéreo vai para Havana, retorna de Havana. É relativamente próximo, alguns cais um pouco mais distante, mas tem ligações aéreas e mesmo rodoviária. Então, é um destino que vale a pena, e antes que realmente mude de regime lá, porque você vai conseguir viver e ver o que é um regime comunista, porque a gente só ouve falar, né? Então, estar lá e ver o que o cidadão passa, você presencia isso. Presencia, mas você está protegido nos hotéis, porque o turista tem, na verdade, a gente tem que falar, tem vida boa. Por quê? Porque o país precisa dos dólares, dos euros, dos turistas para se manter. Uhum. Tem uma perguntinha que ficou da última quinta. Vamos ajudar aqui o Giovanni. Edson, para quem está acima do peso, há possibilidade de comprar 2 assentos? Compraram, né? Sim, existe a possibilidade. A Gol, ela vende, falando de Brasil aí, no caso a Gol, a Azul e a Latam permite a contratação assim, de assento adicional, tá? Para maior conforto quem está com sobrepeso. Aí cada companhia adota uma tarifa e uma metodologia, tá? E a solicitação tem que ser feita imediatamente junto, né? Não adianta solicitar próximo ao embarque, que você vai ter tarifa diferenciada. Então, vai comprar, você pode comprar, e algumas companhias oferecem um desconto nesse segundo assento quando é comprovado esse problema. Eles oferecem, companhias que oferecem uma tarifa 20% menor quando você tem obesidade mórbida. E aí, não só obesidade mórbida, mas também passageiros que têm problema de locomoção, uma série de coisas que querem ter mais conforto, um conforto adicional, eles te permitem comprar uma cadeira adicional. Uhum. Respondendo então o nosso ouvinte, eu imagino assim, Edson, né? Cada vez mais eles encurtam os espaços entre as pernas, né? Exatamente. Para botar mais gente dentro do voo. Normalmente as companhias reservam, mesmo quando você quer comprar aquele assento, que os assentos são pagos hoje, né? Então, aquela primeira fila de assentos, normalmente eles reservam um assento ou 2 que eles não vendem, que isso fica para aeroporto. Por quê? Porque nem sempre o cliente coloca na reserva que tem dificuldade de locomoção, tem problema de locomoção reduzida. Então, isso o aeroporto resolve naquele assento. Quando não tem, que a pessoa não informou e que já fez o check-in, que já foi comercializado esse assento, você vai ter que sentar no assento
atrás. Aí complica tudo. Uma pessoa com dificuldade de locomoção, entrar com uma cadeira de roda, tirar, é muito difícil. E aí sim, a compra dos 2 assentos, ela realmente transforma a viagem, a experiência de viagem do cliente muito melhor. E aí, quem tem sobrepeso também. Tinha uma história muito engraçada na época de Jô Soares, que ele contava sobre avião. E eu acho que não só o conforto para quem está no sobrepeso, mas também para o viajante que está ao lado. Fica imaginando a pessoa com sobrepeso, a dificuldade que ela se ela pega um assento, por exemplo, na janela, para passar naquele estreito que sentar e depois acomodar mais uma pessoa ao lado e uma outra ainda no corredor, fica muito complexo. Imagina a saída, a entrada. Então, comprar 2 assentos é uma opção a ser pensada pela pessoa que tem esse problema de sobrepeso. É isso. Obrigada, viu, Edson, pelas dicas, hein? Até quinta.